Todos os nomes aqui no relato são fictícios. Vou contar aqui um relato do meu pai. Na época, ele morava com a minha mãe em um sítio que é de propriedade do meu avô, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. O ocorrido aconteceu no início de 1999, um ano antes de eu nascer. Meu pai, recém-casado, trabalhava com meu avô no sítio e era acostumado com o lugar, pois ele nasceu e se criou ali. O sítio fica bem na saída de Itajubá, sentido a cidade de Piquete, bem ao pé da Serra de Mantiqueira, lugar tranquilo e muito bonito. Meu pai conta que sempre ouvia dos mais antigos história de assombrações, o que é muito comum entre moradores de cidades pequenas e ainda mais na zona rural, mas que nunca tinha presenciado nada por aquelas bandas. Os vizinhos do sítio sempre comentavam sobre luzes que viam vindo lá da Serra do Piquete, mas meu pai dizia nunca ter visto nada. Quem mora na região sabe que aquelas serras têm várias histórias de assombrar. Inclusive, ali faz ligação com o Pico dos Marins, lugar bem conhecido por diversas histórias de OVNIs e assombrações, e pela conhecida história do desaparecimento do menino Marco Aurélio, que era escoteiro. Bom, já apresentando o lugar para vocês, vamos à história do meu pai. Ele conta que do nada começaram a sumir pequenos animais do sítio. A princípio foi as galinhas. Ele diz que toda semana alguma coisa estourava a tela do galinheiro e levava algumas galinhas embora. Por mais que reforçavam o galinheiro, o bicho dava um jeito de entrar e pegar as galinhas. Meu pai diz que mesmo colocando uma tela das mais grossas, a qual nem um cachorro de porte grande arrombaria, o bicho dava um jeito e estourava a tela para entrar. Meu avô, cansado de perder criação, colocou uma luz bem forte em frente ao galinheiro para ver se o bicho se intimidava com a claridade e desistia de atacar o galinheiro. Nessas alturas, eles achavam se tratar de uma onça parda, pois seria o único bicho que conseguiria fazer aquele estrago na cerca do galinheiro. E até que funcionou. As galinhas pararam de serem atacadas, mas algumas semanas depois começaram os ataques aos leitões. Era só uma porca da cria e começava a sumir os leitões. Meu pai diz que chegaram a perder toda a ninhada de uma porca. O bicho pegou todos, não deixou um para contar história. Meu avô, que já era mais desconfiado, começou a achar que aquilo não era obra de bicho nenhum, e sim de alguém roubando suas criações, pois aonde já se viu bichos sumirem assim sem deixar vestígios, e também não escutarem nenhum barulho. Perguntou a alguns vizinhos de sítio se aconteceu alguma coisa parecida com eles, e todos disseram que sim, mas pelo que foi dito ao meu avô, eram com menos frequência do que acontecia no sítio dele. Ao perguntar ao vizinho do sítio da frente, conhecido como Zé Dito, a mulher do homem se interviu no meio da conversa e disse: "Tenho certeza que tudo isso que está acontecendo é coisa do Chico, filho da dona Dita. Ele apareceu do nada, depois de 5 anos de sumiço, e é muito estranho. Uma noite dessas, vindo da igreja, eu vi ele deitado, rolando na beira da estrada. O marido interviu e disse: "Deixa de bobeira, mulher. Isso é coisa da sua cabeça." E ela completou: "Você sabe que é verdade. E outra, a casa da Dita é bem perto do sítio deles." Meu avô se despediu, agradeceu pela atenção e foi direto contar para o meu pai essa história, pois meu pai conhecia Chico. Eles estudaram juntos. E meu pai conta que do nada
quando ele fez 16 anos, colocou uma mochila nas costas e sumiu no mundo. Bom, meu pai conhecia ele, mas fazia muito tempo que não o via e nem sabia que ele tinha voltado para a casa da mãe. Diante de tudo isso, só restava ficar mais atento às criações e descobrir se era bicho ou gente que estava fazendo estrago. Meu pai foi até a cidade, comprou sensores de presença, aqueles sensores que quando você passa em frente, eles ativam as lâmpadas. Isso era novidade na época quanto meu pai. Diz ele que meu avô ficou bravo, pois custou muito caro. Bom, ele instalou os sensores em volta do chiqueiro, em um lugar estratégico para que não fosse acionado com a movimentação dos porcos, e sim só com a movimentação de quem viesse de fora do chiqueiro, pois segundo ele conta que sendo animal ou homem, qualquer coisa que visse a luz acendendo de repente ia se assustar e ir embora. Bom, isso era o que ele achava, e até que funcionou por 2 semanas. Mas os ataques voltaram a acontecer. Diante disso, não tinha outra alternativa a não ser fazer uma tocaia e esperar para ver o que diabos estava levando os animais. Só que havia um porém. Meu avô e meu pai não tinham armas na época. Meu pai decidiu então se esconder em um pequeno barracão de guardar ferramentas que havia perto do chiqueiro e ficar à espreita e ver o que era que vinha pegar os leitões, se era bicho ou gente, para daí tomar a providência mais adequada. Todos devem estar pensando a essa altura do relato, quanta paciência esse pessoal tem, ou burrice, mas não é isso. Meu pai e avô sempre foram pessoas de paz e até hoje tentam resolver as coisas do melhor jeito possível, e eles me ensinaram que as coisas resolvidas com calma e sabedoria não trazem aborrecimentos futuros. Bom, continuando a história de meu pai, por 2 noites não viu nada, mas na terceira noite as luzes se acenderam e ele não conseguiu ver o que estava lá, pois seja lá o que fosse, tinha entrado pelo lado oposto da onde ele estava, e com certeza não era gente, pois daria para ele ver uma pessoa em pé dentro do chiqueiro. Seja o que era, entrou por debaixo do cercado e saiu também por debaixo do cercado, causando só um pequeno alvoroço entre os porcos, nada muito alarmante. Pelo menos ele já tinha uma certeza, não era gente que estava roubando os bichos. Diante disso, meu avô pediu uma espingarda emprestada a um amigo e deu ao meu pai para que ele desse um fim ao que estava pegando os leitões. Ele não gostava de matar animais, mas não havia outra solução. Meu pai, agora sabendo pelo qual lado o bicho vinha, ele pegou uma daquelas carretas de puxar no trator e posicionou perto do local. Ficaria escondido dentro dela e assim que o bicho viesse e acionasse as luzes, ele atiraria e daria fim naquilo. Meu avô decidiu ficar junto do meu pai na tocaia, só que ele ficaria no barracão. Se algo acontecesse, ele dava uma ajuda ao meu pai. E na primeira noite, o bicho apareceu. Meu pai conta que assim que as luzes acenderam, ele ficou de pé na carreta, empunhando a espingarda, e viu um bicho de pelos negros passar por debaixo do cercado na parte mais escura do chiqueiro. Ele disse que a criatura até se parecia com um porco, e no primeiro momento ele achou que fosse um porco do mato que foi atraído até ali pelo cheiro dos outros porcos. Ele ficou acompanhando o trajeto do bicho pelo chiqueiro, e foi aí que ele disse ter visto a coisa mais estranha que ele vira em toda a sua vida. Na hora que aquele bicho chegou na parte mais clara do chiqueiro, ele viu que não se tratava de nenhum animal conhecido. Ele disse que aquela criatura era uma mistura de cachorro e porco. Tinha os pelos falhados, parecia um cão com sarna, focinho pequeno com os dentes à mostra. Diante desse terror todo,
Ele exclamou em voz alta: "Meu Deus!" E o bicho escutou e ficou olhando para ele. E daí que o pior aconteceu. As luzes se apagaram, pois já havia dado o tempo do sensor. Aonde meu pai estava, o sensor não pegava, e o único jeito de acender as luzes de novo era passar na frente do sensor ou em uma tomada que ficava dentro do chiqueiro. Meu pai disse que foi os minutos mais aterrorizantes da sua vida, pois ele ficou completamente cego, até os seus olhos acostumarem de novo com a escuridão total. Ele disse que só ouvia uma movimentação dentro do chiqueiro, mas não dava para identificar o que era o bicho ou o que eram os porcos. E ele lá, de pé na carreta do trator, com a espingarda em punho, com medo daquele bicho surgir do nada e pegar ele. Meu avô, de dentro do barracão, acompanhava tudo, só que não tinha visto o bicho. Ele só via meu pai assustado. Decidiu sair armado de um facão e ir até meu pai. Meu pai, naquelas alturas, já tinha esquecido que meu avô estava no barracão. E quando ele passou por trás do chiqueiro, acionou um dos sensores e tudo ficou claro novamente. Meu pai viu meu avô e entrou em desespero e gritou para que ele voltasse para o barracão. E quando olha próximo à cerca, o bicho estava lá. Ele mirou de qualquer jeito e atirou. Ele só soube que o tiro pegou porque a criatura deu um berro. E até ele carregar a espingarda de novo, no desespero, o bicho fugiu para o mato. Ele correu até meu avô e os dois se trancaram no barracão até o sol sair. No outro dia, contaram para minha mãe e para minha avó o que tinham visto. E minha avó já foi logo falando que era um lobisomem. O vizinho Zé Dito e a mulher dele veio perguntar ao meu pai se foi eles que atiraram naquela noite, pois ele ouviu o tiro, e se eles tinham pego o animal que estava matando as criações. Meu pai, por bem maior, achou melhor não falar o que tinha visto. Só disse que viu algo mexendo com os porcos e deu um tiro para cima para espantar. A mulher do vizinho encarou meu pai e disse: "Pela sua cara parece que viu uma assombração." E continuou: "O Zé Dito não gosta que eu falo, mas tenho certeza que tudo isso é obra do Chico, filho da Dona Dita. Aquele menino sempre foi estranho." Meu pai desconversou e deu um jeito de sair, dizendo que precisava resolver alguns assuntos. Passado alguns dias, para espanto de todos em casa, saiu uma conversa na vizinhança que o tal do Chico havia levado um tiro de raspão no braço de um desconhecido umas noites atrás, e que ele não sabia explicar o que tinha acontecido. Logo depois, ele sumiu no mundo de novo, e os bichos da vizinhança pararam de sumir. Bom, no ano seguinte eu nasci, e após uns dias ao meu nascimento, o Chico foi visto novamente pela vizinhança, e a mulher do vizinho Zé Dito correu em casa para avisar, e foi logo falando: "Aquela peste do Chico voltou. Logo, os bichos começam a sumir de novo, você vai ver." Minha mãe respondeu a ela: "Deixa de bobeira, mulher." E ela disse para minha mãe: "Deixa de bobeira você. Você que não abre o olho. Lobisomem gosta de criança nova." Bom, a partir daí, o que o meu pai conta é que logo ele se mudou com a minha mãe para a cidade. Segundo ele, para minha mãe ficar mais perto da minha avó materna, que ajudaria a cuidar de mim. Eu brinco com ele, que acho que foi para me esconder do amigo Chico dele, o lobisomem. Meu pai disse que depois de um tempo, o Chico sumiu de novo, e até hoje não se teve mais notícias dele. O sítio ainda é nosso. Meu avô mora lá. O meu pai trabalha lá até hoje com ele. Só que moramos na cidade. Dona Dita também é viva ainda e mora no mesmo lugar. Gostaria muito de ver a história do meu pai em seu canal. Obrigado.
Venho aqui contar um relato real que aconteceu com a minha avó. Ela se chama Maria e morava na época, e ainda mora, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Ela prefere que eu não cite o lugar, pois as pessoas envolvidas no relato ainda são todas vivas e, apesar de não citar nomes, ela teme sofrer represálias apesar do acontecido já fazer muitos anos. O fato aconteceu na década de 80. Minha avó participava de um terreiro de candomblé, o qual a minha bisavó era a Ialorixa, ou como o pessoal mais conhece, Mãe de Santo. O terreiro tinha poucas pessoas, pois se tratava de uma cidade pequena, a qual as pessoas na época eram na sua maioria católicas. Tanto que a família da minha avó não era muito bem vista na cidade. O pessoal tinha um certo preconceito na época. E diante disso, todas as reuniões do terreiro eram feitas em uma chácara fora da cidade, para que não atraísse muito a atenção das pessoas, principalmente do padre da cidade. Ele era encafifado com a família da minha avó e sempre que podia se referia a eles como pessoas do mal. Minha avó conta que este mesmo padre tinha uma fama das crianças da cidade, de ele virar lobisomem. Segundo reza a história, um dos meninos que foi coroinha dele presenciou ele uma vez em forma de bicho e contou para a escola toda. Minha avó disse que só sabe que quando a história se espalhou, logo ele foi tirado de coroinha como castigo. Minha avó conta que do nada o pessoal que participava das reuniões do terreiro começaram a relatar serem acompanhados ou se sentiram observados no caminho quando saíam da reunião. A maioria não tinha carro na época e ia embora pela estrada de terra escura e relatavam que escutavam barulhos no mato em volta deles. E alguns dizem terem visto uma criatura estranha passando pela estrada. Minha bisavó dizia para eles não sentirem medo, pois estariam protegidos por seus guias e orixás. E uma noite, logo após a reunião, minha avó e sua mãe foram uma das últimas pessoas a irem embora. Ela disse que uma das pessoas que estava lá entrou correndo para dentro da casa e disse que tinha visto um bicho muito feio rodeando a chácara. Eles fecharam toda a casa, ficaram quietos, escutando a movimentação do lado de fora. E escutaram quando os passos estranhos e pesados chegaram próximo à porta. Minha avó disse que um cheiro horrível invadiu o lugar e, seja lá o que fosse aquilo, começou a forçar e arranhar a porta. Sua mãe se ajoelhou na hora e começou a rezar para o seu orixá. E como por uma mágica, o barulho parou e tudo ficou em silêncio. Algumas pessoas depois daquilo pararam de ir nas reuniões, o que deixou minha avó e bisavó muito tristes. Mas minha avó conta que a sua mãe dizia saber o que era e quem era aquele bicho que todos estavam dizendo ver. Só que estava fora dos seus poderes como mãe de santo expulsar aquilo de vez dali, e que ela só conseguiria afugentar ele, mas que ele sempre voltaria, pois estaria obstinado a acabar com o terreiro. Minha avó conta que sua mãe fez uma viagem de alguns dias para Codó, no Maranhão, para visitar uns amigos e pedir conselhos a ele como lidar com essa situação. Ela voltou dias depois, com uma sacola cheia de ervas, e fez 2 patuás. Um ficou para ela e outro para minha avó. As reuniões continuaram apesar de ter diminuído o número de pessoas. Em uma sexta-feira, minha avó junto da sua mãe foram até uma encruzilhada fazer os seus trabalhos. Após alguns minutos, elas começaram a escutar algo andando no mato em volta delas. E logo bateu um cheiro horrível de podre. Minha avó, assustada, ficou procurando em volta o que podia ser aquilo. E foi quando ela viu um vulto negro. Aquilo veio andando vagarosamente até que chegou bem próximo a elas e foi iluminado pelas velas. Minha avó diz
que era uma criatura horrenda, uma mistura de cão e homem, mas bem deformado. Os dentes ficavam à mostra fora da boca. Aquela coisa se pôs de pé em frente delas. Ela conta que suas pernas já estavam bambas de medo, mas a sua mãe segurava firme na mão dela. Minha avó olhou para sua mãe com o intuito de correr e viu quando ela enfiou a mão no bolso do vestido e jogou alguma coisa na criatura, que por como um encanto caiu na hora no chão em forma de homem. E para surpresa da minha avó, era o padre que estava ali caído diante delas. O homem todo sujo, sem jeito, olhou para elas e saiu correndo nu pela mata. Ela disse que a sua mãe olhou e disse: "Acho que agora ele não vai mais nos incomodar." Minha avó disse que a calma com que a sua mãe lidou com a situação foi incrível. Ela em nenhum momento se mostrou assustada. No outro dia, minha avó foi até a igreja e disse que teve uma séria conversa com aquele padre e que depois disso ele deixou de perseguir minha família, mas que para onde iam eles levavam consigo os patuás que a minha bisavó fez. Segundo a minha avó conta, eles têm o poder de espantar e revelar a criatura, e foi um patuá desses que sua mãe jogou aquela noite contra aquele bicho. Bom, eu simplifiquei o máximo a história para um fácil entendimento e não ficar também muito extensa. Minha bisavó já é falecida. Minha avó agora está à frente do terreiro e continua firme e forte. E o padre ainda está lá tomando conta da igreja. Deve ter mais de 70 anos, mas continua na ativa. E as histórias de avistamentos de lobisomem na cidade são frequentes. O pessoal leva na brincadeira, falando que é o padre por causa daquele antigo boato do coroinha. Mal imagina eles que estão certos. Obrigado por contar o relato da minha avó no seu canal e pode ficar tranquilo que só enviei para você, pois gosto da seriedade que você trata o assunto. Abraços a toda a galera obscura. Olá, canal Território Obscuro. Me chamo Roberto Leandro. Tenho 44 anos e moro no Ceará. Faz pouco tempo que conheci o seu canal e fico impressionado com os relatos do Brasil afora que eu escuto sobre lobisomens. Então, decidi escrever o meu. Eu não sei escrever muito bem, então me perdoe pelos erros nas palavras. Bom, tudo aconteceu quando eu tinha 26 anos. E faz muito tempo. Naquela época, as coisas aqui onde eu moro eram muito agradáveis. Morava num sítio da minha família, que vim a herdar na época com a morte de minha mãe, pois eu era filho único. Nesse tempo, eu fiquei meio triste e ia beber para afogar as mágoas e superar a morte de minha mãe. Bom, indo aos bares por volta das 4 horas, eu vinha sempre embora às 6 e sempre seguia o mesmo caminho até o sítio. Era longo, e se eu saísse do bar às 6, chegava no sítio em torno de 7h40 ou menos, dependendo do quanto eu bebesse. E foi indo a caminho para o sítio que eu vi um filhote de cachorro abandonado. Ele estava com muito frio e fome, então eu peguei ele e levei para casa. Fiquei com muita pena e adotei. Dei o nome dele de Duque. E eu e ele ficamos inseparáveis. Passaram 8 anos desde que eu adotei o Duque. Ele era bem carinhoso comigo. Eu não me sentia mais sozinho. E ele entrou no meu caminho. E por conta dele, eu saí da vida da bebedeira e construí uma família. Me casei e morei com a minha esposa, já grávida do nosso primeiro filho, no sítio mesmo. Eu já trabalhava antes, mas nada me dava muito lucro. Então, com 36 anos, me chamaram para trabalhar em um sítio vizinho, fazendo cercas e limpando o mato, essas coisas. Me disseram que eu ia ganhar o triplo do que eu ganhava em apenas trabalhar na roça. E assim foi. Tava ganhando bem.
e sempre com o Duque ao meu lado, até que a minha mulher deu à luz a uma menina. Eu fiquei muito feliz com a notícia e quase todo mundo das redondezas ficaram sabendo. E nesse pouco tempo ainda não tínhamos batizado a menina, mas não ligávamos muito para isso. Lembro como se fosse hoje, quando um estranho homem passou pelo sítio onde eu trabalhava e perguntou a mim se a cidade estava próxima. Eu respondi naturalmente para o estranho homem que faltava ainda 7 quilômetros para chegar, e ele seguiu o rumo dele para a cidade. Mas a presença daquele homem me incomodou muito. Ele estava com uma aparência de doente, roupas sujas, mas mesmo assim parecia alguém bem musculoso, como se ele trabalhasse no pesado. Depois de alguns dias, boatos de animais sendo mortos brutalmente estavam aparecendo nas redondezas, e até chegou no sítio onde eu trabalhava. E juro, o que eu vi foi uma cena muito forte. Um cavalo de raça do meu patrão morto, com um pedaço da coxa faltando. Eu fiquei chocado com aquilo. Meu patrão ficou furioso e mandou caçarem o que tinha matado o seu animal. Eu não fui chamado. Eu me ofereci, mas ele disse que não, e que ia me demitir se eu cismasse de ir atrás daquela coisa que matou o cavalo dele. Foi com um clima bem intenso. Ele me chamou e me pagou meu salário do mês e disse para mim que não era para eu, o homem de confiança dele, sair mais à noite. E lembro perfeitamente que nesse momento, junto com o salário, veio um revólver com munições. Meu patrão disse que era para minha segurança e segurança da minha família, e que eu rezasse para nunca ter que usá-lo, mas se fosse o caso, atirasse sem hesitar. Bom, ele me dispensou. Disse que quando ele precisasse, me chamava de novo. Então eu fui para casa. Se passaram 2 dias e nada do meu patrão chamar. E os ataques aos sítios pareciam que não ia ter fim, porque a tal coisa matava, mas não comia os animais. Era como se estivesse procurando algo que a saciasse. Em uma noite bem fria, ouvi gritos na casa da vizinha, uma senhora de idade, que morava com seu marido, um senhor também de bem idade. Quando eu ouvi os gritos, a minha esposa foi rapidamente pegar a nossa filha, que dormia ao quarto ao lado do nosso. E eu peguei um facão bem afiado e fui até lá. Chegando, eu arrombei a porta da frente da casa dos vizinhos. Quando eu fiz isso, eu vi a senhora em choros, muito pálida, abraçada com seu marido. Eu, naquele momento de desespero, perguntei o que aconteceu a ela. E ela falou num tom de medo que um demônio tinha tentado entrar pelas portas do fundo da casa deles. Mas como eu fui arrombando a porta da frente, aquela coisa saiu correndo numa velocidade incrível. Ela ficou me agradecendo muito por Deus ter me enviado naquela hora para salvar aquele pobre casal. Então eu os convidei para dormir naquela noite na minha casa. No outro dia, depois de ter consertado a porta deles, o meu patrão veio me chamar a trabalho e viu aquela situação e me perguntou o que houve ali. Rapidamente veio a senhora e o chamou para conversar em particular. Parecia que era uma conversa séria, então não olhei muito para eles. Meu patrão disse que de vez em quando ia mandar homens para olhar e ver se estava tudo bem por ali, e para ver também se aquilo lá não voltava a acontecer. Passou uma noite do que tinha ocorrido, e de madrugada, por volta da 1h30 da manhã, ouvi um barulho estranho fora de minha casa, e também sentia uma presença do mal. Acordei a minha esposa, e em silêncio a pedi para não fazer barulho nenhum e que também não deixasse o nosso bebê fazer barulho. Peguei o meu facão e fui até a cozinha, onde o Duque estava lá, olhando para a porta. De repente, algo bate com força na porta, e veio na minha cabeça que podia ser aquela coisa que atacou os vizinhos. Então eu me lembrei da arma que meu patrão me deu,
Fui até o quarto para pegá-la, e assim que a peguei, ouvi a porta cair e a minha mulher começou a ficar nervosa. Fui rapidamente para a cozinha e vi uma besta vinda direto do inferno, com muitos pelos negros, um cheiro maldito e com sangue e ódio no olhar. Eu fiquei sem reação de tanto medo, e aquilo avançou para cima de mim. Com isso, meu cachorro Duke pulou em cima do bicho, tendo uma briga feroz, quebrando boa parte da cozinha até conseguir sair para fora da casa. Meu cachorro estava lutando com aquele bicho, mas ele era muito grande, maior do que eu, e eu tenho 1,75 m de altura. Então, para ajudá-lo, atirei com aquele revólver. Meu cão e o bicho fizeram tanto barulho que os homens que o meu patrão tinha mandado ficar de olho na casa ouviram e vieram correndo e atiraram também no bicho, fazendo com que ele recuasse, mas não há tempo. O meu cachorro, o meu companheiro, estava morrendo bem na minha frente por ter tentado me defender. Já sem reação, o meu patrão me chama para confessar e me conta que aquilo que atacou meu cachorro e eu era um lobisomem, e ele sabia quem era. Então eu disse para ele me contar, porque eu estava furioso. Ele me disse que era um amigo da família dele, chamado Geraldo. Ele vinha de outra cidade e estava de passagem, mas algo o atraiu para ficar ali. Ele me perguntou se eu lembrava do que tinha acontecido com meus vizinhos, e eu disse que sim, e perguntei o que tinha a ver. Ele me disse que aquela senhora sabia que a fera era o Geraldo, pois há tanto tempo vivendo ali, ela acabou descobrindo sozinha, e falou para a mãe do meu patrão, que veio morrer antes da minha. Ele também me contou que sabia que a minha filha não era batizada, e que ele todo esse tempo estava atrás dela. Bom, naquele momento, vendo meu amado cachorro morto na minha frente e sabendo que aquela coisa estava atrás de minha filha, meu coração se encheu de puro ódio, um sentimento que não desejo para ninguém. No outro dia, depois de ter enterrado o meu cão, eu peguei a arma e fui até o sítio do meu patrão. Chegando lá, eu apontei a arma para ele, perguntando onde esse tal de Geraldo estava. Ele me disse que não ia responder, pois deixasse desse sentimento, que ele não queria eu com um fardo desses nas costas de matar um homem, e por isso não deixou eu com os outros homens atrás do bicho. Mas a minha cabeça não pensava mais com razão, e eu dei um tiro para cima, e disse que o outro seria nele, caso ele não me contasse onde o tal Geraldo estava intocado. Ele disse que só estava protegendo os sítios e a mim daquela besta, e que o Geraldo não tinha a culpa de ser assim, e que ele mesmo não queria fazer mal a ninguém. Mas, diante daquelas palavras, senti que ele não reconhecia o sacrifício do meu leal cachorro para me defender. Então, eu dei um tiro bem ao lado dele, fazendo com que ele me contasse onde o maldito estava escondido. Ele me contou que ele estava numa pousada na cidade. Então eu peguei um cavalo do meu patrão mesmo e fui a tal pousada. E lá estava ele, aquele mesmo homem que tinha me perguntado se a cidade era longe. E então, sem ninguém ver, levei ele para a mata e mandei-lhe orar pelos pecados dele, pois ele ia diretamente encontrar com Deus para pagar todo o mal que ele tinha feito. Mas então escuto um barulho de cães de caça atrás de mim e vejo meu patrão dizendo que não era para matá-lo, que ele não tinha culpa nenhuma. Então eu perguntei para o tal Geraldo qual foi a sensação de ter matado o meu cachorro e atacado a minha família. Ele disse que era algo desconfortável e que várias vezes tentou se controlar e tentou até se matar por causa das coisas que ele faz à noite quando ele vira bicho, e que no outro dia ele acorda sempre com febre, com dores e um mal-estar muito grande,
matando ele de dentro para fora. Naquele momento, só senti pena dele, que mesmo ele ferindo os outros, ele também sofria, pois isso não era vida para ninguém, mas sim uma maldição. Então eu pedi para Deus ter misericórdia da alma dele quando ele morresse, e com isso eu não fiquei com remorso dele, abaixei a arma e fui embora dali. Uma semana depois, o meu patrão chega até em casa, falando se estava tudo bem comigo, e eu disse que sim. Desde aquela noite, não tinha mais boatos da tal besta nos sítios. Ele me chamou para trabalhar e me mandou esquecer tudo o que aconteceu e não contar a ninguém, porque era o melhor a se fazer. E com tudo que tinha acontecido, o Geraldo ficou com medo de mim e foi embora para outra cidade. Bom, 3 meses depois, eu soube que o tal Geraldo foi encontrado sem roupa na mata de um sítio, completamente cheio de balas. Os moradores de lá diziam que ele estava roubando galinhas e outras coisas, até que os donos o pegaram ele no mato e meteram chumbo. Meu patrão no mesmo dia veio até mim agradecendo a Deus por eu não ter matado ele naquele dia, pois não me queria ver com tamanho fardo de matar um homem, mesmo sendo ele amaldiçoado, e que Deus tenha muito piedade dele por seus pecados cometidos. Atualmente ainda moro no mesmo sítio. Minha filha tem 9 anos e tenho um irmãozinho de 3. Eu tenho outro cachorro. Em homenagem ao meu primeiro, eu chamo ele de Duque. E até os dias de hoje, agradeço a Deus por ter tocado no meu coração e não ter matado aquele homem, e deixar a minha alma livre de um fardo desses. Peço mais uma vez desculpas pelos erros de escrita, pois eu não sei escrever muito bem, e espero que gostem do meu relato. Boa noite e muito obrigado. Tá aí, galera, relato sensacional aí enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esses aí, galera, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.